Principais tipos de falácias, parte 4. Bem-vindos ao canal! Ao menos nos próximos minutos você ficará um pouco mais racional. Seguindo com a nossa série, esta é a parte 4, com mais 6 falácias. Falácia da causa falsa. Correlação não implica causalidade. O que é? Consiste em afirmar que, porque dois eventos ocorrem simultaneamente ou estão correlacionados, um deve ser a causa do outro. Ignora a possibilidade de que ambos sejam causados por um terceiro fator, ou que a correlação seja apenas coincidência. Exemplos práticos. 1. Exemplo contexto de superstição ou coincidência. Sempre que uso minha cueca da sorte, meu time de futebol ganha. Minha cueca faz o time vencer. Aqui, a correlação é pura coincidência, ou cherry picking das vitórias. O sujeito ignora as derrotas e superestima a causalidade para sustentar uma superstição. 2. Exemplo contexto de pesquisa ou terceiro fator. Pesquisas mostram que pessoas que tomam uma taça de vinho tinto diariamente vivem mais tempo. Claramente, o vinho tinto é o segredo para a longevidade. Aqui, a correlação é observada, mas a conclusão ignora a possibilidade de outros fatores intervenientes. As pessoas que bebem vinho tinto moderadamente podem também ter renda mais alta, melhor saúde, acesso à informação, melhor dieta e outros hábitos saudáveis. O vinho não é necessariamente a causa única da longevidade. Por que é problemático? Confundir correlação com causalidade leva a conclusões falsas sobre a realidade. Essa falácia faz com que se atribua erroneamente a causa de um problema complexo a fatores que são apenas correlatos ou coincidentes. Isso pode levar a decisões e alocações de recursos ineficazes, como desperdiçar esforços em fatores que não são a verdadeira origem do problema, por exemplo, culpar os jogos de videogame pela violência sem analisar fatores sociais e econômicos mais profundos. A conclusão é logicamente infundada e não resolve a questão real. Como identificar? 1. Pergunte-se: existe uma explicação plausível de como A realmente causa B? 2. Pergunte-se: poderia haver outro fator ou múltiplos fatores ocultos que estão causando tanto A quanto B? Os fatores omitidos. 3. Lembre-se do mantra: correlação indica apenas uma relação, nunca prova causalidade. Falácia da causa falsa. Depois disso, logo por causa disso. O que é? Essa falácia é um erro comum de raciocínio que se baseia na sequência temporal. Acontece quando a gente acredita que, se um evento B ocorreu depois de outro evento A, então A deve ter causado B. Mas a mera sucessão no tempo não é prova de uma ligação de causa e efeito. Exemplos práticos. 1. Exemplo rito e resultado. Eu estava gripado e tomei um chá de casca de abacaxi com pimenta. No dia seguinte, minha gripe havia melhorado. O chá de casca de abacaxi com pimenta curou minha gripe. Aqui, a melhora provavelmente ocorreu devido ao ciclo natural da doença e não à bebida estranha. A falácia assume que a melhora foi causada pelo chá só porque o consumo o precedeu no tempo. 2. Exemplo contexto político. Depois que o novo prefeito assumiu, a criminalidade na cidade caiu. A queda da criminalidade é, sem dúvida, resultado direto da gestão dele. Aqui, ignoram-se outros fatores que poderiam estar em jogo, ou que a tendência já existia antes da posse, ou ainda que a queda na criminalidade pode ser algo temporário. Por que é problemático? É uma falácia destrutiva porque confunde tempo com prova. Ela nos leva a conclusões falsas sobre a realidade ao identificar causas ineficazes, que são apenas coincidências temporais, em vez de causas reais. Isso pode nos fazer perder tempo e recursos tratando o sintoma ou rito em vez da verdadeira origem do problema, seja na vida pessoal, superstição, ou na análise de sistemas complexos, política, ciência. A conclusão, baseada apenas na ordem dos eventos, não tem necessariamente fundamento. Como identificar? 1. Sempre que alguém afirma que A causou B porque A veio antes de B, levante o alerta. 2. Pergunte-se:
Qual a conexão mecânica ou lógica entre o evento A e o evento B, além da mera sequência temporal? 3. Considere outras variáveis. B poderia ter acontecido de qualquer maneira, independentemente de A? 3. Falácia da causa falsa. Inversão de causa e efeito. O que é? Consiste em identificar corretamente dois eventos relacionados causalmente, mas confundir qual é a causa e qual é o efeito. Atribui a causa ao que é, na verdade, o efeito. Exemplos práticos. 1. Exemplo, contexto educacional/saúde pública. A aplicação da educação sexual nas escolas elevou o número de doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. Aqui, a relação causal seria a inversa. A alta incidência de DSTs, causa, leva as autoridades a implementarem a educação sexual nas escolas, efeito, medida preventiva. A medida foi tomada por causa do problema e não o inverso. 2. Exemplo, contexto emocional. Pessoas deprimidas ouvem música triste, então, música triste causa depressão? Aqui, o mais correto seria inferir que a depressão, causa, leva as pessoas a ouvirem música triste, efeito, para expressar ou lidar com seu estado emocional. Por que é problemático? A inversão de causa e efeito leva a diagnósticos e soluções completamente errados. Ao atribuir a causa ao fator errado, a falácia impede o reconhecimento do problema real e, consequentemente, sugere medidas que não apenas são ineficazes, mas que podem até agravar a situação. A lógica do argumento falha, pois a conclusão se baseia em uma premissa causal invertida. Como identificar? 1. Pergunte-se: qual dos dois eventos é o estado reacional, o efeito, e qual é o estado inicial, a causa? 2. Faça o teste de eliminação. Se o suposto efeito fosse removido, o problema original, a causa, desapareceria? Por exemplo, a remoção da educação sexual faria as DSTs desaparecerem? Não. 4. Falácia da causa falsa. Terceira causa. O que é? Falácia que ocorre quando se assume que um evento A causa um evento B, ignorando que ambos, A e B, são na verdade efeitos de uma terceira causa comum, C. Exemplos práticos. 1. Exemplo, contexto de estatística/clima. Nos meses de verão, o consumo de sorvete aumenta e a taxa de afogamentos também sobe. Portanto, sorvetes causam afogamentos. Aqui, a terceira causa é o calor do verão. O calor faz as pessoas comprarem sorvete A e irem nadar, aumentando a chance de afogamentos. A e B não se causam mutuamente. 2. Exemplo, contexto social-educação. Crianças viciadas em celular tendem a ter notas mais baixas. Usar celulares excessivamente causa baixo desempenho escolar. Aqui, ambos podem ser sintomas de uma terceira causa comum, como a falta de acompanhamento parental em casa, C, ou um problema de aprendizado, C, que leva a criança a buscar refúgio e distração no celular. Por que é problemático? Esta falácia leva à alocação errada de esforços e à mistura de sintoma com causa. Ao focar em A como a causa do problema B, ignora-se a necessidade de abordar a raiz verdadeira. A falácia distorce o entendimento sistêmico da realidade. Como identificar? 1. Quando uma correlação é apresentada, pergunte-se: poderia haver uma causa única e anterior, C, que esteja de forma independente gerando ambos os eventos A e B? 2. O argumento não consegue explicar como A influencia B, mas sim mostra que ambos coexistem em certos contextos. Procure pelo denominador comum que está sendo omitido. 5. Falácia da causa falsa, causa diminuta. O que é? Consiste em atribuir um efeito significativo a uma causa que é real, mas que é insignificante ou muito pequena para produzir o efeito alegado por si só. Minimiza a verdadeira complexidade da causalidade. Exemplos práticos. 1. Exemplo, contexto esportivo emocional. Nosso time perdeu porque a torcida ficou a maior parte do tempo quieta. Aqui, o silêncio da torcida é uma causa real, mas diminuta. A derrota de um time é um efeito complexo de fatores como desempenho, tática e erros. A falácia superestima o poder da causa menor, no caso, o apoio da torcida. 2.
Exemplo: contexto de sistemas trânsito. O congestionamento na cidade hoje foi culpa total daquele caminhão que quebrou na BR-101. Aqui, o caminhão quebrado é um fator contribuinte, mas não a causa total. O congestionamento de uma cidade é um efeito complexo de múltiplos fatores: volume, acidentes menores, infraestrutura. A falácia reduz a complexidade a um único culpado pequeno. Por que é problemático? Esta falácia é uma forma de evitar responsabilidade por falhas sistêmicas. Ao culpar uma causa pequena ou pontual, desvia-se o foco das grandes causas estruturais que realmente produzem o efeito. Isso impede que se implementem soluções eficazes, pois a atenção está concentrada no sintoma menor em vez da doença principal. Como identificar? 1. O argumento atribui um grande efeito, um desastre, uma falha total, a uma única causa pequena, um detalhe, um erro individual. 2. Pergunte-se: se essa causa pequena fosse totalmente removida, o grande efeito ainda poderia ter ocorrido? Na maioria dos casos, sim, pois as grandes causas sistêmicas continuarão existindo. Observação: essa semana, assistindo ao noticiário, passou um acidente que causou um grande congestionamento no Rio de Janeiro. Neste caso, o acidente, um ônibus bloqueando um túnel vital, é uma causa totalmente suficiente para gerar um efeito enorme. Não seria uma falácia. O erro surge quando apontamos uma causa que é real, mas insignificante no contexto. Por exemplo, se disséssemos que o colapso do trânsito da cidade, que tenha durado o dia inteiro, foi culpa total de um acidente com um carro ou uma moto. É preciso ter cuidado. A causa diminuta não se trata apenas de algo de tamanho minúsculo. Uma mera faísca num ambiente fechado e com gás, por exemplo, não é uma causa diminuta. A faísca é a causa suficiente e imediata da explosão. A falácia da causa diminuta é a de pegar um fator insignificante e apontá-lo como a explicação principal para um problema que é inerentemente complexo. 6. Falácia da causa falsa. Causa complexa. O que é? Ocorre quando um efeito é atribuído a uma única e simples causa, quando, na realidade, ele é o resultado de uma interação de múltiplos fatores causais, complexos e interligados. Simplifica demais uma realidade multifacetada. Exemplos práticos. Exemplo: contexto interpessoal social. O divórcio é causado apenas pela falta de comunicação entre o casal. Aqui, embora reconheçamos que a comunicação seja vital, divórcios são o resultado de uma interação complexa de fatores como finanças, expectativas, diferenças de valores, infidelidade, problemas pessoais, etc. A falácia reduz a complexidade humana a um único fator. Exemplo: contexto histórico geopolítico. A Primeira Guerra Mundial começou porque mataram o arquiduque. Aqui, nesse exemplo histórico, o assassinato foi o estopim, não a causa única. O conflito teve raízes em uma interação complexa de disputas imperialistas, sistemas de alianças militares e nacionalismos crescentes. Atribuir a guerra a um único ato ignora a história. Por que é problemático? Esta falácia é perigosa porque simplifica em excesso a realidade, levando a soluções estreitas e insuficientes. Quando um problema complexo, como uma guerra ou uma crise econômica, é reduzido a uma única causa, os esforços para resolvê-lo falham, pois ignoram a rede de interconexões que precisam ser desfeitas. Como identificar? 1. O argumento apresenta uma solução muito fácil ou uma causa muito simples para um evento que é notoriamente multifacetado e grandioso: guerras, doenças, crises sociais, resultados eleitorais. 2. Pergunte-se: esta causa única é suficiente para explicar toda a magnitude e a nuance do efeito? Se o problema persistir, é provável que a causa alegada seja apenas uma parte da verdade. Acabamos de ver mais 6 falácias que podem passar despercebidas, mesmo por pessoas bem informadas. Identificá-las não é sobre ganhar discussões, mas sobre pensar melhor. Na parte 5, vamos ver mais falácias para adicionar ao nosso arsenal de pensamento crítico. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e aguarde os próximos vídeos.
Se este vídeo te ajudou a reconhecer melhor essas armadilhas, curta e compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Tenho certeza de que você já se deparou com algumas dessas falácias. Qual delas mais te incomoda? Ou quem sabe até percebeu se já não usou? Deixe sua valiosa contribuição sobre o que foi abordado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima!